Bem, olá, aluno do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Luiz de Química e a gente vai iniciar a aula de exercícios sobre a parte do estudo da matéria, né, as transformações físicas da matéria e entender o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, já que isso foi o tema da aula número 2. Bem, para esse exercício eu trouxe duas questões sobre transformações físicas da matéria e duas questões sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Nessa questão número 1, ele quer saber sobre o naftaleno, que é conhecido como a naftalina, aquela bolinha branca, né? Normalmente é branca, que é usado para evitar baratas nas roupas, né? A temperatura ambiente ela vai diminuir com o passar do tempo, a sua massa vai diminuir com o passar do tempo, ela não vai se transformar em uma substância líquida. Ela passa diretamente do sólido, da forma sólida, para o estado gasoso. Aí ele quer saber qual é o nome dessa transformação, tá? A bolinha de naftalina ela não passa pelo estado líquido, ela vai diretamente do sólido para o gasoso. Para saber disso, basta lembrar do nome, né? O nome da transformação de uma substância sólida diretamente para a substância gasosa. O nome disso é sublimação. Já que ela não passa pelo líquido, ela já vai direto aqui, então é sublimação. A resposta aqui é a letra B, muito direto, tá? Tem que lembrar desses nomes aí tudo direitinho. Outra questão sobre essas transformações, no caso aqui, ele quer saber sobre as transformações que absorvem calor, que é o aumento de temperatura para poder ocorrer a transformação. Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, quer dizer que vai absorver calor, tá? Absorve energia. Aí você vai ter que lembrar desse diagrama aqui, tá? Para poder responder essa questão. Quais são os processos endotérmicos? Todos aqueles processos que vão para o sentido da direita. Da esquerda para a direita são todos endotérmicos. Tá? Então aqui é só você lembrar que o que absorve calor são os processos que vão no sentido para a direita. Ou seja, fusão está indo para a direita, fusão é endotérmica. Ebulição, evaporação, vaporização está indo para a direita, é um processo endotérmico. Sublimação, nesse sentido aqui, no sentido para a direita, é endotérmico. Então, fusão, vaporização, evaporação, ebulição e sublimação são endotérmicos. E o exotérmico, que vai para a esquerda, é o que libera calor. Há uma diminuição da temperatura. Então, aqui é exotérmico. São eles: a liquefação, condensação, né, que tem o mesmo nome, que significa a mesma passagem, a solidificação e a sublimação inversa. Tá? Então, aqui basta lembrar desses nomes para saber o que é endo e o que é exo. No caso do endo, vai ser fusão, vaporização, evaporação, ebulição, calefação, sublimação. Então, vamos aqui para a resposta, né? Vaporização, ok. Solidificação, não. Liquefação, não. Letra B, liquefação, não. Fusão, sim. Vaporização, sim. Letra C, solidificação, não. Fusão, sim. Sublimação, sim. Letra D, solidificação, não. Liquefação, não. Sublimação, sim. Sublimação, fusão e vaporização, resposta letra E. Tá? Basta lembrar que esses aqui absorvem calor, aumento de temperatura. E aqui é a aula que é complemento da aula passada, que é justamente o diagrama de mudança de fase, no caso aqui da água. Tá? Aqui nesse diagrama, que é bastante importante você entender, a água tem três estados físicos: gelo, né, sólido, água líquida e o vapor de água. E no caso da água, o ponto de fusão ele é um valor numérico, ele é igual a zero, e o ponto de ebulição ele é igual a 100. A temperatura de ebulição é igual a 100. Nesse gráfico aqui, eu tenho a temperatura no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. O que é que a gente vai tentar entender aqui? A gente vai tentar entender que quando a água chega a 0 grau, ela vai mudar de estado físico, né? Nesse ponto aqui, ó, que é o 0 grau, ela vai se transformar de gelo, vai virar água líquida. Só que vai ter um momento em que o ponto de fusão ele é constante. E nesse ponto de fusão constante, que é aqui, eu tenho gelo mais água, eu tenho dois estados físicos. Tá? Então aqui o ponto de fusão da água ele é constante. Nesse ponto de fusão coexistem gelo e água, sólido e líquido. Depois que passa esse ponto de fusão, ou seja,
elevou em 1 ou meio, né, graus Celsius, a água já é líquida. Nesse trecho só existe água líquida. Entre 0 e 100 só tem água líquida, que é esse trecho aqui, ó. Tá? Antes do 0 só tem gelo, só tem água no estado sólido, né? No valor exato de 0, que é o ponto de fusão, é onde a água vai se transformar de gelo para água líquida, há gelo mais água. Depois do 0 e antes do 100, que é o ponto de ebulição, só tem água líquida. E ele vai chegar no 100. Quando chegar no 100, eu vou ter exatamente um valor constante que vai ter água mais vapor. E quando eu passar desse 100, eu vou ter o vapor, só o vapor d'água. Tá? Então, esse gráfico representa o gráfico geral das substâncias puras, que é o caso da água. Tá? Eu vou ter o ponto de fusão, que é o momento que ela passa do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, dependendo do sentido que ela estiver indo. Se eu estiver aumentando a temperatura, ela vai passar do sólido para o líquido. Se eu estiver diminuindo a temperatura, vai passar do líquido para o sólido. E o ponto de ebulição é quando a água, por exemplo, passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá? No caso aqui é a 100 graus. E eu posso ter também o contrário, passar do estado gasoso para o estado líquido. Tá? O ponto de ebulição, então, é o valor numérico que corresponde à passagem do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Representa um valor numérico, no caso da água é 0. E o ponto de ebulição representa a passagem do estado, o valor numérico do estado líquido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado líquido. Tá? No caso da água é 100. Tá? Então vamos exercitar para verificar e entender isso daí. Eu tenho aqui um gráfico de uma substância, tá? Eu tenho a temperatura e tenho o tempo, tá? Ela parece muito com o estado, aquele gráfico da água, né? Aqui é o sólido mais líquido, ou líquido mais sólido, né? Aqui é o líquido e aqui é o líquido mais gasoso. Não tem aqui o valor do estado gasoso, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Tá? O ponto de fusão é justamente esse valor aqui, ó. É esse valor aqui, onde há a passagem do líquido para o sólido. Ele é um pouco acima de 50, né? Vamos dizer que é 65 para combinar com a resposta que está aqui. Então aqui é 65. Esse aqui é o ponto de fusão. Já elimina a letra A, elimina a letra E. Ponto de ebulição, ele é esse valor aqui. Aqui já está correto, aqui é 150. Então, o ponto de ebulição é 150. Então, a gente já não consegue eliminar nenhum. E qual é o tempo, qual o tempo que a substância permanece no estado líquido? No estado líquido, se for só no estado líquido, é de 20 até aqui, ó. Vamos dizer que é 25, né? Vamos dizer que aqui seja 25. No estado líquido, que é esse momento aqui, é de 20 a 25, ou seja, ele permanece 5 minutos. Então, a resposta aqui seria a letra B. Se ele considerar o líquido, a parte daqui, né, do 10 até o 25, seria 15, né? Mas não tem aqui a resposta 15. Então, ele só está considerando aqui, ó. Então, a resposta aqui é a letra B. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, né? Tem que entender esse gráfico e comparar com o gráfico que a gente viu, que é isso aqui, para poder saber o que é sólido mais líquido, líquido mais gasoso. E aqui uma questão mais fácil, que é só para saber o estado físico dessas três substâncias. Eu tenho o oxigênio, o fenol e o pentano. Você não precisa saber o que são essas três. Só precisa do ponto de ebulição, para saber qual é o estado físico, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Tá? Então, você vai comparar as três e ver onde esse 25 vai estar. Se vai estar antes do ponto de fusão, então a substância é sólida. Se vai estar depois do ponto de ebulição, então vai ser gasosa. E se vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então vai ser líquida. Tem esses três estados aqui. Ou está antes, é sólida, ou está no meio, ou está depois. Então, no oxigênio, você vai ver onde está 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, no oxigênio, ele está bem depois do ponto de ebulição. O 25 está aqui, ó, tá após. Então, eu já sei que a temperatura ambiente, né, o oxigênio ele é gasoso. Então, aqui o oxigênio é gasoso, ele é um gás. Tá?
Aí o fenol, 25 no fenol está antes do 43, está entre o 43 e o 182 ou está após o 182. O 25 está bem antes do 45, 43, né? Então ele está aqui, né? Ele é uma substância sólida. Então o fenol, a temperatura ambiente, ele é sólido. E por último, o pentano. O pentano, você vai pegar o 25 e vai ver onde é que ele está. Está antes do menos 130, está entre menos 130 e 36 ou está depois de 36. Está entre os dois, né? Está aqui, ó. Então ele é uma substância líquida. Então a gente finaliza essa parte aqui, né? Bem trabalhosa essas duas últimas questões. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês tenham contato aí para passar e-mail, enviar dúvida e baixar o material no site, tá? Então valeu aí, até a próxima aula.